Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 20 de Shevat, 5.784, a contar da criação. É dia 30 de janeiro de 2024, da Era Comum. À tarde com a Torá, com a nova Parashá da semana. Nós estamos agora na Parashá Yitro. Yitro é a quinta porção no livro de Êxodo, Shemot, e é a 17ª dentro da nova configuração dos estudos de Torá 5.784. Estamos aí na Parashá Yitro, né? E a Parashá Yitro vai trazer para nós realmente os chamados 10 mandamentos, né? Onde nós teremos aí no capítulo 20 a Parashá. Na Parashá teremos aí os chamados 10 mandamentos, né? Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, ok? Então, nossa Parashá da semana é o capítulo 18 de Shemot, Êxodo, e nós vamos até o capítulo 20 e o verso 23, né? Dentro desse contexto nós teremos os chamados 10 mandamentos, ok? A Parashá Yitro, ela traz o nome exato do próprio sogro de Moshe, né? E o sogro de Moshe era realmente um idólatra, ele conhecia todas as artimanhas da feitiçaria, da idolatria, mas agora ele vai junto com a sua filha, Tzípora, esposa de Moshe, e os seus 2 filhos, os 2 netos de Yitro, ele vai até o deserto ao encontro de Moshe. E o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós uma palavra, né, muito importante acerca de a passagem do Mar de Juncos, a guerra de Amaleque e a ida de Yitro ao deserto. São 3 ingredientes muito importantes exatamente para o aspecto em preparação para o encontro, né, no Monte Sinai, entre o povo judeu e Deus. Então, por isso, nós vamos aí hoje, nós estamos aí no capítulo 18, entrando na nossa Parashá da semana, e vamos até o versículo 27 da nossa aliá de hoje, ok? Então, nós temos aí no capítulo 18, Yitro, sacerdote de Midian, sogro de Moshe, ouviu a respeito da abertura do Mar Vermelho, bem como da guerra contra Amaleque e de tudo que Deus tinha feito por Moshe e o seu povo Israel, dando-lhe maná no deserto e água também. E dessa forma tirou o povo judeu do Egito. Yitro, sogro de Moshe, trouxe consigo a esposa de Moshe, Tzípora, bem como também os seus 2 filhos, Gershom e Eliezer, né? Gershom, lembrando que era um nome que está conectado com Ger, né? O estrangeiro, onde Moshe disse, eu fui um estrangeiro em terra estranha, né? Esse é o significado de Gershom. E Eliezer significa o Deus do meu pai foi meu auxiliador, né? Elohei Av Be'ezri, livrando-me da espada do faraó. Então Yitro, sogro de Moshe, veio com a mulher de Moshe e os seus filhos a Moshe no deserto, onde acampava perto da montanha de Deus. E ele enviou uma mensagem a Moshe, eu sou o seu sogro Yitro, que estou vindo a você junto com sua mulher, assim como seus 2 filhos que estão com ela. E Moshe saiu juntamente com Arão, Nadav e Avihu, e um comitê enorme para dar boas-vindas, para saudar o seu sogro. Nessa passagem da Torá escrita, os nossos mestres trazem para nós, né, como que aconteceu isso, né? Então nós temos a Torá escrita, a Torá oral, o Talmud, temos Midrash, né, que os nossos mestres trazem para nosso conhecimento como que se deu esse encontro. Yitro, quando ele sai de Midian, ele era de fato um sacerdote de Midian, ele era uma pessoa importantíssima, né? Os grandes homens, os grandes poderes
né, estavam sempre consultando ele a respeito do que eles deveriam fazer ou não dentro da questão das feitiçarias, da idolatria, as orientações que Itrô poderia passar para as pessoas, desde pessoas simples a como pessoas mais importantes dentro da própria sociedade e na região de Midian. Então, Itrô, ele era muitíssimo rico e muitíssimo influente em sua sociedade e nas vizinhanças de Midian. Mas a partir do momento que ele decidiu ir ao deserto, depois que as notícias chegaram com referência a Moshe e tudo que aconteceu no Egito, a passagem do Mar de Juncos, a guerra de Amaleque, etc. e tal, né? Bem como maná, água no deserto. Então, Itrô, ele realmente toma uma decisão. E nessa decisão, segundo a nossa Torá e os nossos mestres, trazem que nesse momento Itrô, ele teve um convencimento. Esse convencimento foi de que nenhum Deus que ele conhecia poderia fazer o que o Deus de Moshe, o seu genro, fez no Egito, no Mar de Juncos, contra Amaleque, o maná, o pão do céu, bem como a água no deserto. Então, Itrô, que conhecia todos os segredos da idolatria e da feitiçaria, ele viu que realmente este Deus era o Deus verdadeiro, o Deus que o seu genro servia, e juntamente com o povo judeu. Então, Itrô, ele toma uma decisão: eu vou até Moshe. Mas vejam bem que o fato acontecido de a saída do Egito foi no mês de Nissan, a passagem do Mar de Juncos, bem como também a guerra contra Amaleque, tudo aconteceu no mês de Nissan. Itrô, ele vai para o encontro com o seu genro Moshe. Ele vai praticamente entre 2 e 3 meses posterior aos acontecimentos. Então ele não foi exatamente no mesmo mês dos acontecimentos. Ele foi depois de 2 ou 3 meses, entre 2 e 3 meses, que ele foi ao deserto. Então aí nós temos os comentários de Rashi, que traz da seguinte forma essa questão, dizendo por que realmente Itrô, ele foi ao deserto. Ele veio ao deserto após ouvir o êxodo do Egito. Então, Rashi, ele traz os seguintes comentários. Ele traz 2 comentários básicos sobre isso. O primeiro, ele diz assim: há um intervalo de muitas semanas entre o êxodo do Egito e a vinda de Itrô, ou seja, o mês de Nissan, onde os fatos aconteceram. Itrô, ele vai depois de 2 para 3 meses. O mês de Nissan é seguido pelo mês de Iyar, e em seguida vem o mês de Sivan. E o encontro se deu no mês de Sivan, então praticamente entre 2 e 3 meses posterior aos fatos acontecidos, desde o dia 15 de Nissan. Então, o êxodo do Egito, que foi no dia 15 de Nissan, Itrô só veio para o deserto um tempo considerável depois do êxodo. Esse deve ser o caso porque, primeiro, dentro do primeiro aspecto, esse intervalo de semanas ou meses, ele já havia ouvido falar da descida do maná, que aconteceu no dia 15 de Iyar, e ele também já tinha ouvido falar da guerra com Amaleque, que aconteceu depois, quando os judeus já estavam em Refidim, certo? O segundo aspecto dentro desse primeiro item, Itrô veio ao deserto, onde acampava perto da montanha de Deus, para o deserto do Sinai. E eles chegaram, Moshe e o povo judeu, chegou ao deserto no deserto de Sinai, em Rosh Chodesh de Sivan, depois que deixaram Refidim. Então já tinha transcorrido o mês de Iyar e já estava iniciando o mês de Refidim,
certo? Então Rashi concluiu que se Yitro ficou genuinamente comovido pelo relato do êxodo do Egito, ele deveria ter vindo imediatamente depois do 16º dia de Nissan, onde aconteceu o êxodo do Egito. Mas não foi isso que aconteceu. Então, Yitro, ele esperou ainda várias semanas para tomar a decisão e ir até lá. E nesse sentido já tinha acontecido a questão do maná e da água no deserto. Então já tinha transcorrido o mês de Nissan, o mês de Iyar, ok? No segundo aspecto, o milagre já tinha terminado e não havia mais nada para ver, não tinha o que ver, literalmente falando. Yitro não ia ver nada, absolutamente nada do êxodo do Egito, não veria a questão da passagem do mar, não veria a questão da guerra contra Amaleque. Então o êxodo do Egito foi realmente um grande milagre, não resta dúvida. Mas por que Yitro veio ao deserto? O milagre já tinha acontecido e já tinha terminado, assim ele já não mais poderia vê-lo pessoalmente. Então Rashi concluiu que o relato que ouviu, o que o fez vir, foi a guerra com Amaleque. A guerra com Amaleque aconteceu num período relativamente próximo à vinda de Yitro. Era a razão pela qual ele quis ir, para corrigir o fiasco que a guerra com Amaleque causou com a guerra de Amaleque contra o povo judeu, né? Então, nesse aspecto aqui, Yitro, ele já tinha ouvido o êxodo, já tinha ouvido falar sobre a passagem do Mar de Juncos e já tinha ouvido falar sobre a guerra de Amaleque contra o povo judeu. E a guerra de Amaleque contra o povo judeu, né, depois do seu encerramento, Yitro não demorou muito para chegar ao encontro com Moshe e o povo judeu, ok? Então, à primeira vista, segundo Rashi, diz assim: Yitro foi ao deserto para abandonar seu passado idólatra e se converter ao judaísmo. O versículo 8 do capítulo 18 que nós temos aqui diz assim: Moshe contou a seu sogro tudo que tinha feito, tudo que Deus tinha feito ao faraó e ao Egito por causa de Israel, assim como todos os apertos que eles tinham encontrado no meio do caminho, com a questão da passagem do mar e com Amaleque, e que Deus os tinha salvo. Então, nesse sentido, Moshe contou tudo ao seu sogro Yitro, né? E quando ele ouviu isto, Yitro se alegrou, e Yitro disse: agora sei que Deus é maior que todas as outras deidades que eu idolatrei no passado, que está no versículo 9 até o versículo 11, a resposta de Yitro aqui no capítulo 18. Então Yitro, ele realmente disse: agora eu sei que o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus que o meu genro Moshe serve, é maior que todas as outras deidades que eu idolatrei no passado. Eu sei que este é o Deus verdadeiro. Então, Yitro reconhece esta realidade. Então, Yitro ouviu tudo isto. E ele estava realmente em Midian, antes do relato de Moshe. Então, de tudo que Deus tinha feito por Moshe e o seu povo Israel, ele tirou Israel do Egito, o que lhe adicionou ouvir isto novamente de Moshe. Ele já tinha ouvido no Egito os acontecimentos e agora ouviu pessoalmente de Moshe. Porque Yitro se alegrou e disse: agora sei que Deus é maior, quando ouviu estas notícias que ele já tinha ouvido anteriormente? Porém, enquanto é verdade que Yitro já estava ciente de todas estas verdades e de todas essas grandezas que Deus realizou em favor do povo judeu e de Moshe, mesmo estando em Midian, ele ainda não sabia que Deus é maior
de uma maneira incomparável a todas as outras deidades. E que todas as outras deidades, né, não têm nenhum poder e não governam absolutamente nada. Quando ele ouve pessoalmente de Moshe, então ele chega a essa conclusão, literalmente falando. Então, a ida de Yitro para o deserto, para o encontro com Moshe e o povo judeu, foi o caminho que Yitro fez para uma verdadeira conversão ao monoteísmo com fundamento judaico, ok? Então, até mesmo quando Yitro chegou ao deserto, ele ainda não estava pronto para se converter, porque ele ainda possuía uma visão que não ia de acordo com as convicções judaicas. Ele precisou ouvir de Moshe, ele precisou ver o povo ali reunido. Realmente, a sua estadia, né, foi dessa forma desde o princípio que ali ele chegou, foi realmente tudo para a sua conversão ao judaísmo, ao monoteísmo com fundamento judaico. Os nossos mestres falam que quando Yitro chegou, né, como nós temos um relato aí, que as nuvens da glória de Hashem estavam em volta do povo judeu. Então as nuvens estavam por cima, pelo lado e por baixo. Segundo o Midrash, nos fala que estas nuvens de glória, à medida que ia conduzindo o povo judeu, não havia nem subida e nem descida, mas havia um caminho plano. Então essas nuvens de glória que estavam por cima, pelos lados e por baixo, por detrás do povo judeu, certo? Então, eles estavam totalmente protegidos pelas nuvens de glória de Hashem. Então, quando eles andavam pelo deserto, não havia nem subida e nem descida, mas caminhos planos, porque as nuvens iam aplanando todo o terreno para que o povo pudesse andar em linha reta. E quando Yitro chegou, as nuvens ainda continuavam ali. E ele sabia que não podia penetrar, porque ele tentou adentrar a nuvem e ele não conseguia. Era uma barreira que havia ali. Então, segundo os nossos mestres, falam que Yitro escreveu uma carta, colocou numa flecha e ele lançou essa flecha por cima das nuvens. E nós sabemos que o faraó, com todo o seu exército, lançavam flechas e lanças contra as nuvens, e elas não penetravam nas nuvens. Mas Yitro, ele fez isso. Então ele escreveu, segundo os nossos mestres, né, endereçado a Moshe, e dizendo: aqui é o seu sogro, que está juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhos. E ele lançou a flecha. E então, em honra a Moshe, as nuvens de glória aceitou aquela flecha e ela pôde penetrar e transpassar as nuvens e ali cair realmente no meio do acampamento. E aí, então, realmente chegou a notícia que Yitro estava ali, o seu sogro, junto com a sua esposa e seus filhos. A princípio, segundo o relato dos nossos mestres, né, pelo Talmud e pelo Midrash, Moshe estava em dúvida se deveria ou não receber o seu sogro, porque ele sabia muito bem que era idólatra, feiticeiro e companhia limitada. Mas aí Deus revelou-se a ele dizendo para que ele fosse receber o seu sogro, juntamente com Arão, né, e bem como também com Nadav e Avihu, né, o Kohen Gadol e os sacerdotes, e juntamente com o comitê de boas-vindas para o seu sogro, juntamente com a sua esposa e os seus filhos. E então Moshe sai ao seu encontro e recebe Yitro. E Yitro, ele adentra as nuvens, e ele passa a fazer parte ali do povo, junto com Moshe e todo o povo judeu. E nesse momento, né, Moshe ele passa a contar todos os fatos para Yitro, que é o momento decisivo para a sua real conversão.
Então, nesse sentido, Rashi, ele comenta conosco, juntamente com os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, no Humash, dizendo para nós que Yitro veio para anular os efeitos de Amaleque. Por que Yitro veio para anular os efeitos de Amaleque? Então, nós precisamos recordar que quando o povo sai do Egito e depois faz a sua travessia do Mar de Juncos, logo que eles saem do Mar de Juncos, né, todo o exército do Paró sucumbe às águas do mar. Os corpos dos egípcios aparecem à margem do mar, para que o povo visse que realmente tinha sido extinto o exército do faraó. E também veio os restos, né, daquilo que atrelava as carruagens, bem como também os cavalos, porque era tudo revestido de ouro, de prata e pedras preciosas. E Deus ordenou que fosse recolhido. Então, mais riquezas o povo adquiriu e saíram realmente riquíssimos do Egito, certo? Mas nesse momento, o que acontece? Nenhuma nação ousava atacar o povo judeu, pois todos ficaram com medo do Deus do povo hebreu. Mas Amaleque não. Amaleque, ele sabia que se ele tentasse alguma coisa contra o povo judeu, eles perderiam, eles morreriam. Então eles sabiam que a tentativa de atacar o povo judeu era realmente uma tentativa frustrada, eles não teriam vitória alguma. Mas Amaleque não estava preocupado em obter vitórias. Amaleque, ele tinha uma única intenção, e era isso que ele queria demonstrar às nações. Independente de vencer ou não, ele queria mostrar para as nações, não judias, obviamente, ele queria mostrar para as nações que poderia sim atacar o povo judeu. Não importa se o Deus dos hebreus era um Deus que luta por eles, guerreia por eles, é o guardião deles. Mas ele queria provar para as nações que poderia sim atacar o povo judeu, mesmo que a vitória não lhe fosse garantida, e a única garantia seria a derrota. Então Amaleque, ele quebrou o medo dos povos, o medo das nações de guerrear contra Israel. E é isso que perdura até os dias atuais. Todas as nações que se levantaram contra Israel, a começar do Egito, naufragaram. Os medos e persas naufragaram. Os gregos naufragaram. Roma naufragou. Hitler naufragou. E o Hamas está naufragando nos dias atuais. Todas as nações e todo e qualquer grupo terrorista sabe que não tem como obter vitória total contra o povo judeu. Mas Amaleque veio para mostrar que é possível sim atacar o povo judeu. E foi por isso que eles atacaram o povo judeu. O que isso demonstra com referência a Amaleque? A frieza, a indiferença para com o Deus de Israel e para com o povo do Deus de Israel. Então Amaleque foi frio, foi calculista, sabia que a derrota era 100% garantida, mas eles, com frieza e com indiferença ao Deus de Israel, eles atacaram o povo judeu. E isso quebrou realmente o medo das nações, e desde então as nações sempre procuraram de alguma forma guerrear contra Israel. Alguns exemplos que nós citamos aqui são apenas alguns exemplos. Mas de alguma forma as nações sempre procuraram realmente levantar-se contra Israel. Ultimamente tivemos aí a África do Sul, bem como entre vários países
que apoiaram a África do Sul, entre eles o Brasil, contra Israel, acusando Israel no Tribunal Internacional que Israel estava praticando genocídio ali em faixa de Gaza, certo? E, pelo que parece, o Tribunal Internacional rejeitou a acusação contra Israel. Então, eles sabem que não tem como vencer Israel, mas o espírito de Amaleque, a frieza, a indiferença, a falta de temor ao Deus de Israel, a falta de medo do Deus de Israel, foi isso que Amaleque veio provar, faz com que as nações se levantem contra Israel e o povo judeu. Está entendendo o porquê, o significado da guerra de Amaleque contra Israel? E aqui Itró, ele vem para quebrar este medo que estava sobre o povo judeu. Naquele momento, quem será o próximo, ou qual será o próximo povo ou nação que vai guerrear contra nós? Seremos protegidos ou não? Então, a indiferença, a frieza, e nesse sentido a crueldade de Amaleque contra o povo judeu, trouxe sim um certo temor, um certo receio, um certo medo para com o povo judeu. E Itró, ele veio exatamente para quebrar isto, para mostrar realmente ao próprio povo judeu que não há Deus como o Deus de Israel. Que ele é o único e o verdadeiro Deus. Tanto é que Itró, ele se converte ao judaísmo, ao monoteísmo com fundamento judaico. E Itró, ele passa ali os seus dias, mostrando para o povo judeu que a realidade é que muitos de entre as nações convergeriam para o monoteísmo com fundamento judaico. Como diz Maimônides, como diz o nosso Rebbe, com raras exceções que vão fazer têm feito e vão fazer a sua conversão ao judaísmo, mas a mensagem principal é que muitos dos povos, muitos das nações, né, irão fazer conversão ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, Itró é a mensagem de que não há Deus como o Deus de Israel. Este é o Deus maior, este é o Deus único e verdadeiro. Por isso, hoje, mais do que nunca, através da liderança do Rebbe Menachem Mendel e os seus emissários, os rabinos, que tem do Rabad, tem ido entre as nações para trazer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que as nações conheçam as 7 leis universais, as 7 leis de Noah, e o movimento Benei Noah está cada vez mais crescendo, entre eles principalmente no Brasil, com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad. Então hoje nós estamos aqui, de uma certa forma, graças, sem sombra de dúvidas, a uma decisão ímpar que Itró tomou lá atrás, nesses dias, naquela época, mostrando que entre as nações, muitos povos convergeriam para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E hoje nós somos testemunhas de Itró. Hoje nós somos testemunhas de que sim, apesar da frieza, indiferença, da crueldade de Amaleque, de atacar o povo judeu, logo depois da travessia do Mar de Juncos, mostrando para as nações que era possível sim guerrear contra Israel, hoje nós somos testemunhas, junto com Itró, que não há Deus além do Deus de Israel, que não há Deus a não ser o Deus de Israel. Nós somos testemunhas vivas de que, de fato, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel é o único e o verdadeiro Deus. Você é essa testemunha viva.
E você não pode deixar com que a frieza e a indiferença de Amaleque continue imperando entre as nações. De que forma? Cada um de nós precisamos ser essa testemunha viva, como Itrô foi uma testemunha viva naqueles dias, quebrando a amarra, a frieza, a crueldade, a indiferença de Amaleque, e fez com que o povo judeu retornasse à confiança, bitachon, a sua confiança em Deus. E hoje, nós somos essas testemunhas, os Benei Noach. Nós estamos testificando para o mundo judaico. Nós estamos testemunhando para o mundo judaico, não esqueça disto, de que não há Deus como o Deus dos hebreus, como o Deus de Israel, como o Deus do povo judeu. Hoje, o movimento Benei Noach, no caso específico nosso, o movimento Benei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, nós estamos mostrando para eles que nós reconhecemos que o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, é o maior. E não há Deus como o Deus do povo judeu. E isso traz o quê? Traz mais confiança, mais shalom para o próprio povo judeu. Há um vídeo nas redes sociais do nosso Rav Yaakov Gerenstad, onde ele diz sobre os Benei Noach. Ele diz mais ou menos assim, não são exatamente as palavras que ele diz, mas o significado é dessa forma. A partir do momento que nós temos um contato, isso ele está dizendo, os rabinos e o povo judeu. A partir do momento que nós temos um contato com os Benei Noach, nós descobrimos como eles são fantásticos. Como que eles têm um amor apaixonado, fervente por Deus. Como que eles são realmente especiais em louvar a Deus, servir a Deus. Como que são alegres e felizes em servir o nosso Deus. É um povo fantástico, diz o nosso Rav Yaakov Gerenstad. É por isso que nós somos essas testemunhas hoje, vivas, com amor verdadeiro e apaixonante pelo Deus de Israel, pelo Deus do povo judeu. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus maior como o Deus de Israel. E você não pode deixar com que esse amor apaixonante, quente, vibrante, venha ficar morno e muito menos esfriar. Você precisa continuar o que Itrô fez lá atrás. Nós precisamos continuar a sermos essas testemunhas vivas. E é por isso que nós não podemos deixar de termos a nossa techuvá, que é o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento diário, as nossas tefilot, as nossas preces diárias. Não podemos deixar de fazer o nosso estudo da Torá, o nosso estudo das 7 leis universais, ou de Noach e as suas ramificações, e não podemos deixar de fazer a nossa tzedakah. São dessas 5 formas que nós estamos testificando que não há Deus como o Deus dos hebreus, o Deus do povo judeu, o Deus de Israel, o qual nós também assumimos o mesmo papel do povo judeu, dentro da nossa configuração como Benei Noach, ombro a ombro com o povo judeu, servindo o único e o verdadeiro Deus. E é por isso que nós temos que continuar marchando em frente, como diz Deus para Moshe na beira do mar de juncos. Moshe, agora não é hora de fazer pressa, é hora de agir, é ação. Diga ao povo, Ashrei, em frente, em marcha. E é isso que nós precisamos estar fazendo, em frente, em marcha. Desta forma, então, apesar da audácia de Amaleque, Itrô veio e mostrou que a audácia de Amaleque
ela está enfadada ao fracasso 100%. Por isso, nós veremos mais à frente, onde Deus diz para que a memória de Amaleque seja definitivamente erradicada. E de que forma que nós vamos erradicar a memória de Amaleque? Servindo ao único Deus, vivendo realmente as 7 leis de Noé e algum mandamento a mais com orientação rabínica, por amor a Hashem e por amor à sua Torá e amor ao seu povo judeu, nós possamos fazer alguma coisa a mais no sentido de mandamentos, festividades, etc, etc. Mas mostrando que a audácia de Amaleque não tem triunfo para conosco também. Pois nós servimos o único e o verdadeiro Deus, que Itró reconheceu, que nós também reconhecemos, a semelhança de Itró, onde ele abandonou toda a idolatria e reconheceu que não há outro Deus além do Deus de Israel. E nós tomamos essa decisão quando saímos da idolatria e das suas ramificações diversas, que tem vários patamares, várias ramificações de Amaleque, para realmente trazer a nossa indiferença para com o único e o verdadeiro Deus. Nós quebramos realmente a influência de Amaleque, nós quebramos o poder de Amaleque a partir do momento que, a semelhança de Itró, nós rompemos com a idolatria e viemos para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, Amaleque não tem mais influência em nossas vidas. A idolatria não tem mais influência em nossas vidas. Servimos o único e o verdadeiro Deus, ombro a ombro, com o povo judeu, o povo escolhido de Hashem. Então, por isso, de fato, né, amados, nós temos diante de nós aí os ensinamentos dos nossos mestres para fortalecer cada vez mais a nossa emuná e o nosso bitahom, a nossa fé e a nossa confiança em Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'hakoni abid baruch. Segundo os ensinamentos racídicos, o Zohar diz, no capítulo 2, 67b e 68a, que a chegada de Itró e sua conversão foram uma preparação crucial para o recebimento da Torá, penetrando mais profundamente nos reinos espirituais do que as ações dos judeus. Ou seja, Itró, ele penetrou muito mais profundamente nos reinos espirituais do que os próprios judeus naqueles dias. Lógico, com exceção de Moshe e Aharon, ok? Mas o povo em si, Itró penetrou mais profundamente nos reinos espirituais do que o próprio povo judeu. Vejam a importância de Itró na sua conversão ao monoteísmo com fundamento judaico. Todas as revelações que tinham acontecido na abertura do Mar Vermelho tinham sido revelações divinas elevadas, para que a Torá pudesse ser capaz de santificar até mesmo o espectro mundano. Era crucial que acontecesse um evento em que as forças de impureza e do mal fossem entregues para o lado da santidade. Essa foi a conversão de Itró, cuja história de perícia e idolatria foi elevada à santidade quando ele se converteu. Isto possibilitou a Torá penetrar até mesmo no mundo profano. Ou seja, segundo os nossos mestres aqui, a questão do mar, né, o êxodo do Egito, a passagem do mar e a conversão de Itró foram 3 eventos essenciais para a outorga da Torá. Ou seja, sem a conversão de Itró, a outorga da Torá não teria acontecido. Olha a importância da conversão de Itró ao monoteísmo com fundamento judaico. Dentro desse aspecto, atualizando para os nossos dias,
a conversão dos não-judeus para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que é o caso que nós estamos vivenciando. Sem isto, a revelação de Mashiach não aconteceria. Ou, com a conversão ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, os Benei Noach, os não-judeus de entre as nações que estão convergindo para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é um fator preponderante para que a revelação do justo Mashiach aconteça a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém, vê amém. Olha a sua importância para a revelação de Mashiach para o povo judeu. Isto é uma realidade, não é ficção. Isto é uma realidade que os nossos mestres conferem nos estudos que nos traz sobre a questão dos dias que antecederão a revelação de Mashiach. E que comentam exatamente, entre outros detalhes, a conversão ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica de centenas, milhares e milhões de não-judeus para se tornarem Benei Noach e estarem andando ombro a ombro com o povo judeu para servir o único Deus verdadeiro. A sua importância para a história da humanidade, a sua importância para a história bíblica, a sua importância para esses momentos que antecedem a revelação do justo Mashiach. Assim como Itró, se não tivesse convertido ao judaísmo, ao monoteísmo com fundamento judaico, o judaísmo, a outorga da Torá não teria acontecido. Nos dias, isto tanto Maimônides como o nosso Rebbe comentam em vários estudos, a conversão dos não-judeus ao monoteísmo, dentro da sua configuração como Benei Noach, é um fator importante para que Mashiach se revele mais rapidamente. Então, amados, nós estamos escrevendo a história dos Benei Noach, somado à história do povo judeu. E é por isso que é importante a nossa configuração como não-judeus, de não uma conversão ao judaísmo literalmente falando, mas uma conversão ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, porque nós vamos permanecer no meio das nações, mas trazendo luz divina, presença divina, para que aqueles que estão na idolatria, para aqueles que estão sem o conhecimento mais profundo das Escrituras, possam, através das nossas vidas com orientação rabínica, trazê-los para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós temos, dentro da nossa aliá de hoje, no nosso shiur, né, na parte final do nosso shiur de hoje, no capítulo 18, no verso 27, onde está escrito: Moshe despediu seu sogro e ele se foi para a sua terra para converter a sua família, nos comentários de Rashi. Ou seja, como que Rashi chegou à conclusão de que Moshe realmente ele enviou Itró como um emissário para Midian? E como que Itró realmente foi para a sua terra? Então, nos comentários de Rashi, nós temos aqui: Itró experimentou um esclarecimento espiritual no deserto, e este foi tanto que ele exclamou, como está escrito no versículo 11 do capítulo 18: Agora sei que Deus é maior que todas as deidades, de todas as deidades idólatras que servi no passado. Parece ser extremamente improvável que, tendo abandonado sua vida idólatra anterior e achando esclarecimento no deserto, ele quisesse voltar a Midian.
Ou seja, a partir do momento que ele fez a sua conversão ao monoteísmo com fundamento judaico, adentrou ao judaísmo, o certo é ele ficar ali junto com o povo judeu. Mas Moshe, no versículo 27, diz, Moshe despediu seu sogro. Então, nesse sentido aqui, Moshe mandou Itró embora, como um emissário para voltar a Midian. Ou seja, segundo a própria Torá escrita, né, normalmente diríamos, ele voltou para sua terra. Ou seja, o verbo usado aqui, o verbo voltar, ele deveria estar em vaieler, que significa, e ele voltou. Mas só que aqui não está empregado vaieler, mas está empregado realmente a palavra, né, do verbo voltar, está escrito vaiashave, que significa ele voltou para a sua terra, né? Desculpe, eu fiz a inversão da colocação do verbo. Ou seja, ele voltou para a sua terra. Seria normalmente se ele não tivesse se convertido. Então seria usado realmente vaiashave. Ele voltou para a sua terra. Significa que ele voltou para o que ele era. Um sacerdote idólatra. Mas na Torá ela está de forma diferente, o verbo voltar. Está em vaieler, que significa e ele se foi para a sua terra. Então a empregação do verbo aqui realmente diz isso. E ele se foi, vaieler, para a sua terra. Então ele não voltou para a sua terra, ou seja, ele não voltou para aquilo que ele era. E nem voltou para aquilo que ali está em Midian, a idolatria. Por isso que Moshe despediu seu sogro e ele se foi para a sua terra. Ou seja, vaieler, ou seja, e ele se foi para a sua terra. Ou seja, ele, segundo Urash, né, ele voltou, né, ele se foi para a sua terra, melhor dizendo, ele foi para a sua terra para converter os seus familiares que ali estavam, bem como o povo que ele enganou por tanto tempo na idolatria e na feitiçaria, ele iria levar esclarecimentos. Que não há Deus verdadeiro além do Deus do povo judeu, o Deus de Israel. Então ele foi retificar os maus caminhos que ele vivia e que ele conduziu tantas outras milhares de pessoas no caminho da idolatria e da feitiçaria. Então ele foi lá para retificar os seus maus caminhos, que ele ensinou tantos quantos outros. Então, por isso, Rashi, ele diz nesse aspecto aqui, que de fato, realmente, depois que Itró, ele viu que Moshe ficava desde manhã até de noite, né, atendendo o povo, então Itró disse para ele, não faça isso, você vai perecer e todo o povo vai perecer junto contigo. Então coloque juízes sobre 10, 50, 100, milhares e assim sucessivamente. Coloque juízes para julgar as questões do povo e aquilo que for realmente muito complicado, que realmente esses juízes tragam a ti e você então, com a revelação divina, dará a solução sobre o caso. E ainda Itró disse, se realmente Deus concordar com isto. Então Itró não se mostrou ali como o Senhor da verdade. Ele se tornou humilde. Ele não era aquele Itró lá de Midian, onde ele mandava e desmandava nos poderosos da terra. Façam isso, façam aquilo. É assim que vocês têm que fazer, etc. e tal. Não, ele deu uma orientação para Moshe, mas falou para Moshe, para buscar em Deus, em Hashem,
se ele aprovava aquela ideia. E Moshe buscou a presença de Hashem, e Hashem aprovou realmente a ideia de Itrô. Então, segundo o Rashi e os nossos mestres, trazem para nós que Deus aprovou o plano de Itrô, e Itrô permaneceu durante 6 meses junto com Moshe até plantar, implantar realmente todo esse projeto judicial. Juízes sobre 10, 50, 100, 1000 e milhares, etc. e tal. E depois que todo o sistema judiciário estava a todo vapor, então chegou esse momento em que Moshe despediu o seu sogro para que ele voltasse para Midian, ou seja, e ele se foi para a sua terra para poder converter ao monoteísmo com fundamento judaico tantos quanto os não-judeus, para que pudesse ter o conhecimento do único e o verdadeiro Deus. Então é isso que o nosso Rebbe mandou os seus emissários, os seus rabinos fazerem, emissários, para ir entre as nações, para fazer convergir para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, os não-judeus, para conhecerem as 7 leis universais e, através disso, servirem o mesmo Deus do povo judeu, o mesmo Deus de Israel, servindo o único verdadeiro Deus, porque não há Deus maior do que o nosso Deus. E dessa forma, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, desde 2012, tem sido a liderança Bnei Noach no Brasil. E agora, nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, teremos o grande seminário, o maior acontecimento Bnei Noach, praticamente na face da terra, onde Bnei Noach, dos 4 cantos do Brasil, estarão comparecendo ali, para fazermos ali em São Paulo, no espaço Maccabi, um espaço judaico ali em São Paulo, na Grande São Paulo, ali para o lado de Tremembé, Tucuruvi, onde estaremos ali reunidos nesses 3 dias para todo o povo, aqueles que podem comparecer, estarmos ali recarregando as nossas baterias. Teremos ali vários rabinos junto com o nosso Rav Yaakov Gerenstad, o nosso líder, juntamente com ele de São Paulo, bem como também um rabino que estará vindo de Israel para fazer várias palestras ali, juntamente com o Rav Yaakov. Então, por isso, amados, vamos recarregar as nossas baterias para que nós possamos, de fato, sem sombra de dúvidas, cumprirmos essa nossa missão gloriosa, a nossa missão fantástica que Deus está confiando em nossas vidas como Bnei Noach. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos diz que a divisão do mar, a guerra contra Amaleque, a conversão de Itrô ao judaísmo eram todos pré-requisitos necessários para a outorga da Torá. Nos dias atuais, somando a isto, toda a conversão de não-judeu ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é um pré-requisito para que Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento agora mesmo. Amém, amém. Faça parte dessa história. Não deixe nada e ninguém. Não deixe a frieza, a audácia de Amaleque, que estão por aí afora, os descendentes de Amaleque, de várias formas, tentando esfriar a tua fé, a tua confiança em Deus. Não deixe com que esta indiferença que Amaleque teve, não deixe com que os filhos de Amaleque, que aí estão no mundo, venha tirar você deste caminho, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, porque Deus nos chamou para fazer parte dessa grande e gloriosa missão. E nós precisamos valorizar esta missão que Ele, Hashem, tem confiado a cada um de nós. Por isso, voltar, regredir, retroceder, jamais. Porque, assim como Itrô teve a confiança e a certeza de que não há Deus maior do que o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, é o mesmo convencimento que nós temos hoje, na nossa emuná e no nosso bitachon, na nossa fé
e na nossa confiança. Não há como o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus do povo judeu. Por isso, retroceder jamais. Vamos seguir em frente. Esta é a nossa jornada. Baruch Hashem, com a graça do Eterno, quinta-feira estaremos de volta para continuarmos, realmente esta magnífica Parashá. Itrô, seja você, entre aspas, um Itrô nos dias atuais. Vamos em frente? Shalom, shalom. Seja forte, seja luz. Baruch Hashem.